Olá! Seja muito bem-vindo ao Aqui Portugal. E acredito que não vai querer perder o programa de hoje, nem deve. Estamos prestes a dar início ao momento porque todos esperam. Hoje joga-se a grande final do Aqui Portugal, é verdade. Depois de 60 emissões, chegou a altura de saber quem é o vencedor dos vencedores. Em estúdio e prontos para jogar estão os 6 finalistas. Eles foram os mais rápidos e certeiros e ganharam um lugar na final por mérito próprio. Ao longo desta caminhada de vários meses, muitos foram os concorrentes que por aqui passaram, mas apenas 6 conseguiram chegar a esta fase. E por isso, independentemente de quem ganhe hoje, todos eles se podem considerar vencedores. Mas daqui a poucos minutos saberemos para quem vai o título de campeão desta série de Aqui Portugal. E depois deixem-me dizer que, pois não é sem um pinguinho de nostalgia que eu hoje apresento esta última emissão, é verdade. E porque não existe festa sem surpresa, reservamos para si um momento muito especial. Digamos que é uma espécie de bónus para todos aqueles que nos acompanham desde o início. Por isso, deixe-se ficar desse lado. Olha que vai valer a pena. Antes de darmos o pontapé de saída, não podíamos, claro, esquecer o trabalho dos nossos autores. E que sugestão a de hoje vai para o mais recente livro de José Saramago. A Viagem do Elefante narra a jornada verídica entre Lisboa e Viena, deste animal oferecido pelo rei Dom João III ao arquiduque austríaco no século XVI. Uma metáfora da vida humana, segundo palavras do próprio autor, José Saramago. Muito bem, está na hora de começarmos a jogar, não vale a pena fazê-los sofrer mais. Vamos conhecer os nossos finalistas. Bem-vindos, Carlos Silva. Olá. Obrigado. André Veiga. Rui Cardoso. Aqui deste meu lado, Carlos Lourenço. João Paulo Silva. E Júlio Tavares. Ora, muito bem, animação é o que não falta hoje, pois estão reunidas as condições. Temos um monitor de natação e bailarino de danças regionais, um promotor de eventos, um fotógrafo e bailarino de danças de salão, dançarino de danças de salão, para não ferir suscetibilidades, um gestor de recursos humanos e praticante de surf, um praticante de karaté e capaz de muito mais, e ainda um técnico superior de construção civil. Muito bem, e eis que são os nossos finalistas de hoje. Bem-vindos! Como é que se sentem hoje? Digam-me lá. Bem. Vitoriosos? Bem confortável. Quentinhos. Confortáveis, quentinhos, sim, aqui faz sempre sol no Bem nosso acompanhados, estúdio. é verdade, não é? Sim. Estão a querer, de certa forma, dar uma imagem de confiança para intimidar os adversários? Claramente. Sim. Aliás, o prémio é daqui para cá, daqui para lá. É o que vamos ver, meus senhores. Antes de mais, Carlos, e esta pergunta acaba por ser comum aos 6 concorrentes. O que é que Portugal tem de melhor? O que é que gostaria de... Porque somos vistos por muitos portugueses em todo o mundo, nas comunidades. O que é que realmente Portugal tem de melhor para oferecer? Eu acho que é mesmo as suas terras e as suas gentes. Eu ando no rancho folclórico, dei o dançarino de danças regionais, Exatamente. como a Sónia disse, e percorro o país de les a les, é mesmo assim. E eu dou muito valor a todo esse tipo de coisas e acho que as nossas gentes e aquelas terras que às vezes parecem esquecidas é o melhor que nós temos, sinceramente. Não adianta cá estar só com autoestradas que nem sequer por lá passam, nem coisa do género. Não acho que as nossas terras, as nossas terrinhas, as tradições e as gentes principalmente são mais importantes. Muito mais, excelente. Claro que as autoestradas também dão jeito ajudam, e nós, entretanto, já temos uma boa rede de autoestradas, já não nos podemos queixar, mas há muito mais, não é, André? Sim, gastronomia, por Ora, exemplo. O nosso lado oposto. Claro que isso falta quer dizer, ora mulheres bem, também. as mulheres portuguesas, Claro que não é sim, verdade? sim. Que hoje estão outras coisas. ausentes. Hoje- Só eu mesmo aqui a marcar a presença feminina. Mas muitas concorrentes ficaram para trás, infelizmente não conseguiram estar na final. Só 6 cavalheiros.
Muito bem, gastronomia, a mulher portuguesa que é muito bonita. A música. A música. Boa. Rui Cardoso, Eu Portugal vou falar até em termos de fotográficos. Portugal tem paisagens nem mais. fantásticas que se calhar muitas pessoas não imaginam. E basta percorrer 100 ou 150 km um bocadinho mais para o interior, ou até mesmo o Porto tem uma imagem fantástica, não é? E a luz de Portugal também é uma coisa que muitos fotógrafos gostam, porque, apesar de tudo, no interior é um país muito pouco poluído e a luz acaba por ser diferente. Não é à toa que muitos cineastas escolhem Portugal para rodar filmes, não é? É verdade. Nomeadamente Lisboa, que é tão luminosa. Muito bem, Carlos Lourenço, Portugal é... A mim também me ocorreram as mulheres, foi a primeira coisa. Muito obrigada pela parte que nos toca. Eu falo em nome das mulheres portuguesas. E depois a costa, acho que é maravilhosa. Temos praias lindíssimas, portanto, para turismo, Ao surf. apesar de não haver muitas ondas hoje em dia. E o clima também é agradável. As regiões que temos, há disparidades fantásticas, porque o país é pequenino, mas temos regiões muito dispares, o que é bom. E há muitas outras coisas, mas se eu digo tudo, eles É não têm nada verdade. para Portanto, dizer. os adjetivos vão escasseando. João Paulo, encontra mais alguns para Portugal? Já foi aqui tudo dito. Acho que o desporto em Portugal acho que vai ser um pouco mais... Também mais... Mais apoiado. Exatamente. Júlio, como ex-imigrante, o que é que resta a dizer sobre o seu país? Olha, eu realço em primeiro lugar o clima. E o resto, creio que todos os concorrentes já disseram Basicamente o que Portugal é, não é? E para nós, como somos portugueses, temos sempre um lugar no nosso coração para o nosso país, não é verdade? Claro. É bem verdadeira aquela expressão, temos sempre Portugal no nosso coração. Ora, vamos jogar? Vamos a isso. É a mesma final que vai começar agora mesmo. Vamos escolher a categoria. Antes de mais, já sabem, de cor e salteado todas as regras. São 4 categorias de perguntas. Cada pergunta certa vale 50 pontos. E hoje, como são importantes os pontos, cada resposta, se acertarem, obviamente, nas 4 respostas de cada categoria, tem ainda um bónus de 50 pontos. E depois têm que conhecer este sinal sonoro que eles já conhecem muito bem. Este mesmo. Ainda não é para carregar. Primeiro vamos relembrar as categorias. História de Portugal, Geografia de Portugal, Comunidades Portuguesas ou Língua e Cultura Portuguesas. Agora sim, vamos escolher. André. Vamos começar pela primeira. Sim, senhora, História de Portugal. Primeira pergunta. Quem proclamou a instauração da República Portuguesa a 5 de outubro da varanda da Câmara Municipal de Lisboa? Oliveira Salazar, José Relvas, Teófilo Braga ou Marcelo Caetano? Júlio. José Relvas. Hipótese B, José Relvas. Os primeiros 50 pontos de hoje vão para o Júlio Tavares. Pergunta número 2, História de Portugal. Quem foi o primeiro vice-rei da Índia? Afonso de Albuquerque, Dom Francisco de Almeida, Pedro Álvares Cabral ou Dom João de Castro? E agora é a vez do Carlos Silva responder. Afonso de Albuquerque. Resposta A. Resposta certa, Dom Francisco de Almeida. E temos assim o primeiro concorrente fora de jogo, é o Carlos Silva. Fica de fora da categoria História de Portugal. Terceira pergunta. Qual o título do polémico livro de António Spínola, editado em fevereiro de 1974? Glorioso Portugal, Portugal e o Futuro, Portugal Democrático ou O Povo e o Poder? Júlio. Portugal e o Futuro. Portugal e o Futuro. É a resposta do Júlio, que está certa. Uma pergunta do seu tempo, não é? Ora, muito bem.
Vamos para a última pergunta de História de Portugal. A Carbonária era uma organização secreta que conspirou contra a dinastia filipina, Marquês de Pombal, monarquia ou república? Isto está renhido. É o André que vai responder. A 3. Resposta C, monarquia. 50 pontos para o André. Está jogada a primeira categoria. Voltam a estar todos os concorrentes em jogo. Vamos escolher a próxima. Geografia, comunidades ou língua e cultura portuguesas? Rui Cardoso. Comunidades portuguesas, 3. Vamos jogar então comunidades portuguesas. Primeira pergunta. Que movimento de Ramos Horta e Xanana Guzmão liderou a luta pela independência em Timor-Leste? Frelimo, Liberta Timor, Fretilin ou Renamo? André. C. Resposta C, Fretilin. Vitória. 50 pontos para o André. E vamos avançar para a segunda pergunta de comunidades portuguesas. Que produto tecnológico made in Portugal vai equipar satélites da Agência Espacial Europeia? O portátil Magalhães, sensores de fibra óptica, Global Position System ou aplicações informáticas? Até o cenário abana. André. A B. Sensores de fibra óptica. Sensores de fibra óptica é a resposta do André. Que dá a ganhar mais 50 pontos. Estamos a jogar comunidades portuguesas e esta é a terceira pergunta. Que continente conta com a maior população portuguesa residente no estrangeiro? Europa, África, América ou Ásia? Eu já vou pôr o nome no sítio. Carlos, responda-me primeiro. Que continente? C, América. Resposta C, América. O Carlos conquista assim mais 50 pontos. Ora, João Paulo. Quer que eu cole aqui o nome? Ainda vou colar, que foi um golpe. Faltava-me o nome. Um golpe de karaté mais forte do que a normal. Última pergunta de comunidades portuguesas. Qual o nome da maior construtora portuguesa em Angola, criada há 62 anos? Edifer, Condoril, Cécil ou Motengil? E é mesmo o André responder. Não faço a mínima ideia. Ai não, é que eu não posso responder por si. Vou andar de moto. A sua resposta é D, Motengil. Olha então. André, hoje é seu dia de sorte. Vamos então consultar pela primeira vez a tabela de pontuações. É mesmo o seu dia de sorte, André. Com esta última resposta está na primeira posição, até a ver, com 200 pontos. E de seguida o Júlio Tavares com 100 pontos. O Carlos Silva tem 50 pontos. O Rui, o Carlos Lourenço e o João Paulo Silva ainda não conseguiram pontuar. Estamos a meio do nosso jogo, desta finalíssima do Aqui Portugal. Vamos escolher a próxima categoria. Geografia ou língua e cultura portuguesas? Até na escolha eles são competitivos. Carlos. 2. Geografia de Portugal. Vamos jogar Geografia de Portugal. Primeira pergunta.
Em qual dos seguintes concelhos existem aldeias onde se fala o mirandês? Chaves, Vimioso, Trancoso ou Carrazeda de Aciais? André, Vimioso. no Vimioso. Certíssimo, André. Estamos a jogar Geografia de Portugal. Vamos para a segunda pergunta. Em Portugal, quantas pontes atravessam o Rio Tejo? 2, 5, 16 ou 24? Só depois do sinal. Rui. C, 16. Resposta C, 16 pontes. Se Deus quiser. E Deus quis. Mais 50 pontos para o Rui. Vamos conhecer a terceira pergunta de Geografia. Que serra abrange os concelhos da Mialhada, Mortágua e Penacova? Serra da Estrela, Serra do Caramulo, Serra do Bussaco ou Serra do Gerês? Júlio? É a Serra do Bussaco. Não sei, vamos ver. Eu também não. Sabe. 50 pontos para o Júlio Tavares e chegamos à última pergunta de Geografia de Portugal. A que distrito pertence Parada de Gonta? Beja, Leiria, Viseu ou Braga? André. Viseu. Resposta C, Viseu. Parada de Gonta fica em Viseu. Fica, sim, senhor. Ora, vamos ver se, entretanto, houve alterações na nossa tabela de pontuações. Será? O André já conquistou mais alguns pontos. Está a destacar-se neste momento dos seus adversários. Está com 300 pontos. O Júlio Tavares com 150 pontos. O Rui Cardoso com 50 e o Carlos Silva com 50 pontos também. Carlos Lourenço e João Paulo Silva. Vamos ainda jogar a última categoria. Vamos a isso. Como sabem, já não há escolha a fazer. Vamos para a última categoria de hoje. Língua e cultura portuguesas. Esta é a última categoria de jogo desta finalíssima. Primeira pergunta. Em que pastelaria lisboeta se juntavam autores como Fernando Pessoa e Almada Negreiros? Versalhes, Suíça, Benard ou Brasileira? Carlos Silva. Resposta D, a brasileira. Resposta D, na Brasileira. O Fernando Pessoa ainda lá está. Todo este tempo ele ainda lá está, na Brasileira. Coitado. Vamos para a segunda pergunta de Língua e Cultura Portuguesas. Quem é considerado o maior representante da pintura neorrealista em Portugal? Amadeu de Sousa Cardoso, Helena Vieira da Silva, Júlio Pomar ou Almada Negreiros? E é o Rui quem vai responder. Só para eles não responderem. Não sei, não faço a mínima ideia. Ai, não me acredito, que Só mauzinho. para ninguém responder. Responda, Júlia. C, Júlio Pomar. Ah, o André foi bom colega, está certo. Estão ali a fazer panelinha, é incrível. Vamos para a terceira pergunta. O filme de Manuel de Oliveira, Francisca, é adaptado do romance Fanny Owen, de Alexandre Herculano, Agostina Bessa Luís, Virgílio Ferreira ou Enter de Quental? Não me vai dizer que é só para eles não jogarem, Rui. Agostina Bessa Luís, B. Resposta B, Agostina Bessa Luís. Certíssimo. Isto é só bluff por parte
parte do Rui, porque ele até sabe. Vamos para a última pergunta, é verdade. Chegamos à última pergunta da última categoria desta finalíssima. Como se chama o mais recente álbum de Maria João e Mário Lajinha? Chocolate, A Hora do Jazz, Undercovers ou Arroz com Feijão? João Paulo. Ui, sou o último. É mesmo João Paulo a responder. Atenção, não destabilizem, meus amigos. João Paulo, dê a sua resposta. Ganhou esse direito. Arroz com feijão. Eu não sei, mas eu acho que vamos avançar para a sobremesa. Chocolate era o nome. Ai, meus amigos, chegamos ao fim. Só falta mesmo ver o quadro de pontuações e saber quem é o grande vencedor do Aqui Portugal. Mas, antes disso, ainda temos tempo para a tal surpresa que falei no início. Lembra-se, pois, ela começou a fazer furor no mundo da música ainda muito novinha. É intérprete de vários temas bem conhecidos do grande público e é linda de morrer. O vosso aplauso para Micaela! Do Aqui Portugal! O ritmo está no ar, impossível não gostar. O ambiente está ao rubro, ninguém quer parar. Toda a gente se diverte e começa a curtir. E acreditem, meus amigos, o melhor está para vir. Vamos saltar até cair para o lado. Viver como se não houvesse amanhã. Quero ver todo mundo a dançar e a sorrir. Quero ouvir toda a gente a cantar. Quero acreditar no futuro que há de vir. Quero ver toda a gente com as mãos no ar. A batida contagia, o pé começa a bater. Agarrar o melhor par, não há tempo a perder. Vamos esquecer as coisas más. O presente e o futuro somos nós quem o faz. Quero ver todo mundo a dançar e a sorrir. Quero ouvir toda a gente a cantar. Quero acreditar no futuro que há de vir. Quero ver toda a gente com as mãos no ar. Vamos saltar até cair para o lado. Viver como se não houvesse amanhã. Quero ver todo mundo a dançar. Quero ver todo mundo a dançar e a sorrir. Quero ouvir toda a gente a cantar. Quero acreditar no futuro que há de vir. Quero ver toda a gente com as mãos no ar. Quero ver todo mundo a dançar e a sorrir. Quero ouvir toda a gente a cantar. Quero acreditar no futuro que há de vir. Quero ver toda a gente com as mãos no ar. Muito obrigada, Micaela. Obrigada. Antes de mais, muito obrigada por vires ao Aqui Portugal.
Como sabes, é um concurso de cultura expressamente geral, feito para a RTP Internacional, de cultura geral sobre o nosso país. País e língua portuguesa que tu levas às comunidades Sem dúvida portuguesas alguma. também espalhadas pelo mundo. com muito saudosos. E acima de tudo, eu acho que foi muito importante a entrada da RTP Internacional lá fora. E não só, já tem a capacidade de ter outros programas de televisão para tirarmos um pouquinho da saudade que eles tinham, que antigamente era muito complicado eles terem tanta... Tanto, como é que eu ia te explicar? Era quase impossível eles terem tanta Notícias coisa do nossa, país, é isso mesmo. não é? E neste momento já não tem essa carência, o que é extraordinário. Nós que vamos com alguma frequência, notamos que a saudade existe, mas que o coração está muito mais calmo e tranquilo, porque há sempre a notícia que corre aquele ecrã mágico. Muito bem, Micaela. Agora convido-te comigo a co-apresentares esta parte final do programa. Vem comigo. Olha, mas até isto foi aqui. fantástico. Eu estava a ver quando é que os móveis caíam, que eles estavam com uma força, Claro, uma isto é coisa uma final, isto é jogo a sério. Micaela, agora sim, vamos ver o quadro de pontuações. Tens curiosidade de saber quem é o grande vencedor? Tenho. Foi bem disputado. Vamos ver então. Quadro de pontuações. Calma, calma, meus senhores. Deixem-me começar por agradecer a todos a vossa presença. O João, o Carlos Silva, o Rui Cardoso e ao Júlio Tavares. Mas o grande vencedor, tal como já viram, é o André Veiga. Micaela, vamos aqui para as despedidas. Os concorrentes se cumprimentam e terminamos em grande. O Aqui Portugal está encontrado o vencedor desta terceira série e ele foi o melhor entre os melhores, merece o nosso aplauso, sem dúvida, pela sua brilhante prestação ao longo destas semanas. Claro que para os restantes concorrentes, Micaela, vem aqui para o meu lado também, isso, para os restantes concorrentes estão todos de parabéns, chegaram a uma finalíssima com um excelente nível de prestação no concurso, mas infelizmente só um pode ganhar. E para terminar, não podia deixar de agradecer, obviamente, a todos os portugueses que fizeram deste programa a sua companhia diária. Obrigada do fundo do coração pelo carinho e dedicação. Antes das despedidas finais, deixem-me saudar o grande vencedor, André. Muitos parabéns. Obrigado. Sabe que tenho uma viagem para 2 pessoas, 5 dias à sua espera, num destino português. Pergunto-lhe agora, entre Portugal continental e ilhas, qual é o destino que gostava de ir? Com a sua melhor companhia. Eventualmente, se fosse a opção de escolha, iria para os Açores ou para a Madeira. Tem que escolher, diga lá. Tem que escolher. Não, vai escolher depois, não é? Entre melhor. Açores e Madeira. Exato. Muito bem. Está feita então a escolha entre Açores e Madeira, tanto faz, são destinos brilhantes. O que interessa é que já arranjamos um vencedor de Aqui Portugal. E agora deixem-me também, depois de agradecer obviamente à Micaela e a todos os portugueses que acompanharam esta emissão, deixem-me despedir-me também da minha grande equipa. Foi um grande prazer trabalhar com toda esta equipa de produção da Mandala, equipa de produção e realização da RTP, a todos que contribuíram para a realização deste programa e dizer-vos que foi um grande prazer para mim pertencer a esta equipa. A todos que levaram até si este programa, muito, muito obrigada. Beijinhos e até sempre.